ligado nos canais ESPN, um grande abraço. 10ª etapa Giro 2015 de Vita Nova Marche até Forlì, 200 quilômetros exatos de prova pela costa do Adriático, né? Um dia de sol, um dia lindíssimo, uma etapa plana, né? Uma etapa que tinha uma montanha de categoria 4 no meio, sem nenhuma dificuldade para ninguém. E aí a gente vê a costa do Adriático aí à direita, passamos de Vita Nova Marche, aí a primeira meta de sprint intermediário do dia que nós teríamos em Fano, aí o Monte de Bartolo, que era categoria 4, o reabastecimento que seria em Santan Carnelo de Romana, Cesena o segundo sprint intermediário e a chegada em Forlì. Tudo planinho, a chegada tinha algumas curvas e o que a gente imaginava que ia acontecer, o que a gente vê em quase todas as provas planas, que são fugas, e a fuga hoje não era grande, a fuga tinha 5 atletas, né? E esperávamos que o pelotão, ó, 5 aí, ó, 5 italianos na fuga, né? Uma fuga inteira tricolor. E a gente imaginava que o pelotão fosse pegar essa fuga, porque, bom, eles sempre pegam. Eles sempre vão lá para as cabeças, ainda mais com o Giro de Itália na terceira etapa só tendo montanhas, e as oportunidades para os sprinters, a cada ano que passa na Itália, elas diminuem ainda mais, né? As etapas em linha, elas são mais raras, eles privilegiam aí os terrenos mais montanhosos, os terrenos mais clássicos, do que as etapas planas, até pelo relevo da Itália, né, que tem montanha para tudo que é lado no país da volta. Mas enfim, 104 km por hora, e como a etapa era plana e o ritmo era muito acelerado, aí o contador batendo papo com o Tom Pune, né, o pessoal estava na média horária aí para cima dos 45 por hora, que é muita coisa, né? E hoje muitos resorts de praia, né? E o Celso Anderson estava levantando uma questão na etapa bem interessante. Se o Adriático já é frio no sul da Itália, imagina no norte aí, né? É mais frio ainda, né? Tem coragem de pular naquela água ali, Celso Anderson? Um abraço para você. Um abraço para você, Aguiar, Maria Aguiar, para vocês aí de casa. Você nunca me chamou de Aguiar na sua vida. Oi? Você nunca me chamou de Aguiar na vida, na primeira vez. Merece. Cara de respeito. Então, um abração para vocês aí de casa. Sim, uma etapa bonita, no Adriático, plana, uma montanha de nada aí, categoria 4, que não ia mudar nada na classificação geral. Qual era a questão? Olha aí, a meta de montanha. E a questão era, a fuga chega ou não chega? Todo mundo apostava que a fuga chegaria à frente do pelotão. 5 atletas, 4 de equipes daquelas que são convidadas e uma de equipe continental, que era o Neil Garmin, aí do atleta, o segundo atleta que passou aí na meta de montanha. Mas toda a energia do pelotão estava ali concentrada nos sprinters. Principalmente quem tomava as ações ali era a moto Soldal, a moto da Bélgica, né, do André Greipel, que é o cara aí mais forte para os sprints. Mas a gente vai ver aí o que aconteceu no final. Enquanto isso, eles contornavam aí essa costa do Adriático maravilhosa. A gente falava sobre a temperatura da água, né? Muitas vezes a gente vê uma imagem maravilhosa na Europa, na Itália, na França e tal, mas aí a água é fria demais, não nada a ver aqui no Nordeste do Brasil, onde você entra na água parece que nem refresca, fica quente, muito quente. Então essa é a grande diferença aí no litoral, num país como o nosso aqui, né, que tem águas muito quentes, dependendo da região, principalmente na região Nordeste. E aí as imagens são maravilhosas, mas para tomar banho de mar já não é tão legal. Bom, olha aí os 5 da fuga, né? Os 5 italianos e só uma equipe, a World Tour, né? Só esse atleta aí do World Tour, só Cannondale Garmin. Fora isso, Salfist, Bardiani, Androni e a Nipo ali, a
aparecer nesse atleta da Cannondale era o Alan Marangoni, que estava por lá. E como era de se esperar, né? Hoje quem puxava a ponta do pelotão era a Lotto Soudal, essa Lotto belga aí, a equipe vermelhinha, com a equipe Sky logo atrás, ó, o Rich Porte ali baixinho, comendo alguma coisa ali, mandou um negócio pra dentro ali. Fazendo lanche, né? Mas nem mastigou, né? Foi 2 mordidas pra dentro. Tá fazendo um lanchinho importante. A gente passou no filme dele. Não vou lembrar o nome aqui. Mas amanhã que a gente vai ter um autódromo interessante. É, autódromo de Fórmula 1, né? Autódromo de Imola. E vamos ter ali algumas voltas pra chegada. Vai ser bem legal. Provavelmente, eu não sei se a gente vai entrar no ar já dentro do autódromo ou não. Deve ser antes, né? Porque apesar de fazer o circuito algumas vezes, a gente deve pegar a entrada no autódromo. A chegada vai ser lá no autódromo de Imola. Que tem montanha, tem subida no autódromo, né? Não é um autódromo plano, como você falou na etapa, né? A gente vê Fórmula 1, parece que é tudo plano, porque os caras estão a 300 por hora, né? Mas a gente vai ver os atletas sofrendo bastante para a chegada de amanhã, que é bem complicada por causa dessa série de subidas que vamos ter no final da prova no autódromo de Imola amanhã. E falando do que aconteceu... O atleta que vai tomar punição porque está sem número na bike, com certeza. E falando sobre as declarações do dia de descanso para hoje, algumas importantes do Greg Tinkoff, né, que deu de novo declarações polêmicas. Ele não está mais aí no carro de apoio, ele foi se tratar do joelho lá na Rússia e estava na primeira semana dentro do carro de apoio, o carro do diretor esportivo. Deve ser a primeira vez na história de uma grande volta que o diretor esportivo da equipe, que está comandando taticamente a prova, sai uma semana para tratar um problema no joelho e vai voltar na terceira. Mas ele tem as outras pessoas que teoricamente são pagas para isso, fora o pior risco que foi demitido e que vão aí tocar a equipe durante essa semana. E o Alberto Contador, que é um cara super experiente, e as reuniões devem ser feitas ali no hotel. Acabou a etapa de hoje, claro que a prioridade é a recuperação, principalmente do Alberto Contador e dos outros atletas, mas eles conversam o dia inteiro e depois devem ter as reuniões ali para falar da etapa do dia seguinte, que é o objetivo mais próximo, e também falar dos objetivos Giro de Itália afora, né, que são aí mais 2 semanas de prova. Então eles têm as reuniões periódicas para determinar o que vão fazer na etapa seguinte, como devem trabalhar os elementos aí da equipe e também qual a proteção, quando não é uma etapa de montanha decisiva ou um contra-relógio, qual a proteção eles vão fazer em cima do Alberto Contador. A gente vê isso sistematicamente todos os dias aí, desde que começou o Giro de Itália 2015. 50 km para a chegada, 2 minutos e 56, ainda era um tempo bem considerável ainda para os atletas do pelotão pegarem essa fuga. E a gente dizia até, né, Celso? Ia pegar com facilidade. E eu falava durante a prova, falava assim, eles podiam acelerar agora para reduzir essa diferença para 1 minuto e pouco, e depois controla de novo, né? Aí quando precisar, acelera de novo, acelera mais. E aí a gente está vendo aí que arredondando a 50 km, 2,54, era super confortável para a equipe desse cara aí, ó, do André Greipel, esse de branco, que é campeão alemão, por isso que ele usa essa camisa, mas era dessa equipe vermelha, que é a equipe Lotto. Só ele tem a camisa diferente ali e o atleta de trás também. Explica uma coisa, a gente está vendo o pessoal, os dois aí a 50 por hora. A fuga revezando lá a 50 por hora, o pelotão tem condição, se ele quiser, fazendo força e revezando todo mundo, de andar a 55? Tem condição. Se a fuga está andando a 50, eles conseguem andar a 55 na velocidade média de 55. Conseguem. Eles têm muito mais força e energia, muitos atletas para se revezarem. É que, desde que a gente começou a transmissão, basicamente, com poucas alterações, era a equipe Lotto que tomava a frente do pelotão. A gente viu o atleta de branco ali, ele é da Trek. E ele também tinha interesse por causa do Giacomo Nison, que é o sprint que viria para a chegada. A Giant teria o Mezeg. Mas nenhuma dessas equipes efetivamente colocou a equipe inteira como a Lotto colocou nessa chegada. Por quê? Porque a gente já falava que o Greipel é o cara mais forte para a chegada. Uma chegada vindo com muitos atletas, o Greipel é aquele de maior potência. Já demonstrou isso na etapa que ganhou, na etapa que perdeu, errou o time, por isso que perdeu. Então,
a moto que vinha. E foi passando o tempo, ó. Aí era uma situação bem confortável no pelotão. 45 km, 2,36. A gente poderia arriscar, não, vai pegar fácil, vai pegar a hora que quiser. Mas não foi bem isso que aconteceu. A gente viu que tiveram dificuldades no final, que a equipe moto talvez não tenha se aproximado da maneira que devia nessa situação de mais de 40 km de prova, e a coisa começou a se complicar do meio para o fim da prova. Então outras equipes ajudavam, a que eu falei, a Trek ali com um elemento de camisa branca e a Giant Alpecin com esse aí de preto, que é o terceiro homem agora inclusive um atleta da Trek aí puxando o pelotão. Mas o que aconteceu mais foi a Lotus Soudal na frente do pelotão. Essa situação aí fazendo força, né, o atleta só da Giant por ali, e a briga era para poder pegar aquele pessoal lá da frente que ainda estava aí, ó, 2,33, passando nos 45 quilômetros para a chegada. O pelotão, a fuga já estava quase 2 km, mais de 2 quilômetros à frente, no 42,6 para chegar nesse aí. E desses caras aí, o Oscar Gatto talvez fosse o mais forte aí, se ficasse a definição para os 5, né? Como a gente já falou, 4 equipes convidadas aí, só uma equipe do Pro Tour. Mas ainda tinha muita coisa para acontecer, para rolar, para desenrolar na prova. Mas eles precisavam começar a acelerar lá atrás, senão a fuga ia fazer a festa da fuga. A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui e na sequência a gente mostra como terminou aí essa 10ª etapa, chegada em Forli, que foi bem interessante e bem inesperada. Não sai daí não, hein? De volta, o grupo da Malha Rosa, 37,8, e a diferença ali para o pelotão não diminuía, hein? Pelo contrário, né? Cada vez ela aumentava ou se mantinha, né? Era basicamente a mesmíssima velocidade. A gente vê aqui uma organização tremenda aí da equipe em rota, 22 km para a chegada, a média relativamente alta, mais de 45 km por hora, passando aí por Cesena, onde teríamos aí um sprint intermediário, mas ninguém muito preocupado com esses sprints intermediários, senão o terceiro atleta aí no pelotão da equipe Bardiani. Ainda tínhamos aí 5 atletas. O cara de maior expressão dessa fuga é o Oscar Gatto, apesar de estar numa equipe continental, foi o atleta que já vestiu a camisa de várias equipes aí, hoje conhecidas como World Tour, antigamente como Pro Tour, e acabou tendo sucesso. No passado mesmo ganhou clássicas importantes, e é um atleta que tem aí no currículo várias vitórias. Detalhe aí de novo pro Alan Marangoni, atleta da Cannondale Garmin, que ia capitaneando a fuga, e o Gatto continuava por lá. 15,7, caiu enfim a diferença de 2 minutos, mas já era muito no limite. A gente nesse momento falava que se pegasse a fuga, eles iriam pegar na linha de chegada. É o grande problema, o grande azar que deu o Oscar Gatto. Ele acabou furando o pneu pouco antes da chegada e aí acabou por perder completamente a sua prova. E a gente vai acompanhar aí os últimos quilômetros de prova, como eles aconteceram. E olha, só se não tiver perna para aguentar manter esse ritmo aí, mas eles estão muito bem ali na fuga, estão revezando perfeitamente, está muito organizado entre os 4 ali, combinaram direitinho, o dever de casa está muito bem feito, e apesar desse pelotão inteiramente esticado aí, olha, se pegar vai ser em cima da linha de chegada. A gente viu o Salvatore Puccio ali da Sky, passou um outro atleta da Sky que ficou para trás, e o Puccio não sabia se ficava, se ficava, se ia. Ele acabou ficando, e eu acho que dando um suporte com outro, mas tem mais dois agora da Sky para trás, o Puccio mais um que eu não vi quem era. Será que é o Porte? Não era o Porte.
Se fosse o Porte, ia estar toda a equipe para trás. Agora tem um atleta da G2R atacando, só falta ser o do Pombo. Vamos ver quem é, vamos ver se passa ali por ele, não deu pra ver quem é. Não vai pegar 5 km por minuto, não pega mais. Eles vão disputar a chegada entre os 4 aí da frente. Que coisa, hein? Uma etapa plana, os sprinters têm tão poucas oportunidades no Giro de Itália. Mas é aquilo que a gente fala, vai passando o tempo, né? As equipes não ficam com aquela saúde toda. Ficou tudo pra trás da Sky, hein? Deve ser o Porte, deve estar o Porte, né? O Porte, com certeza. Ficou. Eu vi o Pucci ficando pra trás. Se ficou todo mundo é porque o capitão ficou. Eles vão ficar pra ajudar a agregar. Mas não mostraram ele furando. Ele deve ter furado, trocou a bicicleta. A imagem não chegou pra gente. Tá rápido aqui, né? Vai perder tempo aí o Porte. Pra voltar aí no pelotão com ação. Tá vendo que a moto já não tem ação total na cabeça do pelotão? Já não aguenta mais. Tem a cartucha pra frente, mas não vai acelerar. O atleta da G2R tentou, morreu também. 4.2 para a chegada. Tá longe o Porte. Vai tomar tempo na etapa de hoje. Que loucura. Pegando caravana para poder tentar chegar, mas não vai pegar não. Não tem jeito, tá muito rápido, né? Tá muito rápido. Vai tomar tempo na etapa plana aí. Deve ter tido um problema mecânico aí, o Rich Porte. E a fuga vai ganhar, viu? Vai ganhar a fuga numa etapa planinha. Quem deve assumir a ponta agora lá na frente, independente de equipe de sprinter, é justamente a Tinkoff e a Astana, que teriam que ir pra frente porque o Porte ficou por trás. Não é legal, meu amigo, é corrida, né? É prova. Você tem que ganhar a prova. Tem que tirar tudo esse negócio aí de fair play, fair play de lá. Eu questiono muito isso. Entendeu? É competição, você tem que ganhar. Os caras ficam brigando por 1, 2 segundos aí. E que azar do Porte, mas é coisa que pode acontecer com qualquer outro. Aí, gente, e aí a fuga, né? A fuga que vai pra vitória. Se tudo correr do jeito que tá normal, né? Ó, 54 segundos até tiram o Porte a 1 minuto e 32. Ele tá perdendo 30 segundos de graça aí o Porte, hein? 30 segundos de graça o Porte. Bussato da Salviste Marangoni, da Garmin Cannondale, o Malaguti da Nippo e o Bowen da Bardiani são os 4 que vão para a vitória. 3 quilômetros para a fuga chegar em primeiro na etapa planinha. Quem diria, hein, Stella Farah? Quem diria que a fuga ia ganhar? Eu tava sossegado aqui esperando a hora de buscar. Eu também esperava uma chegada 100% sprint massivo do pelotão e essa fuga surpreendeu. Trabalharam muito bem os 4 pilotos. Eu, entre os 4 aí presentes na fuga, eu diria que o Nicolas Bowen da Bardiani tem grande chance de levar a etapa. Eu tava querendo enxergar ali, parecia que tinha um carro ali à frente e não poderia estar onde estava ali onde o Porte estava. O carro ajudando, dando vácuo. É uma coisa esquisita ali que, deixa eu ver a imagem aí pra frente, não mostra, mas tinha um carro logo ali à frente. Pode. Vamos ver essa chegada, 2 quilômetros pro final. Era o carro da, não sei se é esse que tá ultrapassando, se ele tava na frente, mas ele não pode ficar aí. Ou vai ou fica, meu amigo, nessa situação não pode. Olha a força que ele tá fazendo, pedalando a 1 milhão ali o Porte. Agora a fuga vai começar a definir, né? Aí eles vão ter que sprintar entre eles aí. E aí já não são mais amigos, já não são. Ao invés de 4 italianos, tem um italiano, um português, um francês e um norte-americano ali, né? Não tem amigo agora, né? Nossa, aquele guardinha ficar com aquela bandeira ali na frente do pelotão. Tem um apito. Louco. Tem um apito. Vai adiantar, ó. É o cara mais louco do mundo aqui. Ó, ele tá ano passado, no Porte aí passando as informações pelo rádio. De repente para os atletas esperarem que tem um ataque do Cannondale Garmin, ataque do Alan Marangoni. Ataque do Marangoni no último quilômetro. Talvez sabendo que não é o melhor sprint de todos, o sprinter, né? Ele ataca para tentar vencer escapado lá o Marangoni da Cannondale. As 3 equipes convidadas ali atrás, Salviste, Nippo e Bardiani. 3 vindo com tudo aí pra cima e ele vai no mini contra-relógio. Alan Marangoni da Cannondale Garmin para tentar vencer a prova em Friuli, fazendo as curvas já na entrada da chegada, na entrada da cidade.
1 quilômetro pro final, com direito a paralelepípedo e tudo mais. Vai que vai aí o Marangoni, tentando vencer o Bowen, tá atrás dele. Marangoni vem com tudo aí nos paralelepípedos de Friuli para vitória. 800 metros para ele. Vem que vem a Cannondale Garmin para tentar a vitória. Acelera a Nipo com o Malaguti. É, o cara mais forte ali para sprintar, acredito que seja o Bowen ali de Verdinho. Pegaram, hein? Vou pegar aqui, hein? Vai chegar para pegar. Bardiani vem à frente ali, o Bowen. Curva para a esquerda. É a última curva. E é a reta já, ó. Esses 450 metros finais de reta. Acelera Marangoni, acelera o Bowen. Pessoal acelera ali de trás também, mas... Bom, pegaram. O Bowen vai ganhar. Pegaram o Marangoni. Arrancou aí o Nicolas Bowen. Vem pra vitória, vem Bardiani. Nicolas Bowen pra vitória. Ele olha pra trás. Salviste, o atleta da Salviste, o Bussato vindo com tudo pra cima dele, mas vai ser o Marangoni. Olha só, o Nicolas Bowen pra vitória. Marangoni chegou no 4, o pelotão vindo atrás aí, ó. O pelotão chegou vindo atrás aí já não tem nem mais o que brigar, né? Aí sprint, Nisolo contra o módulo. Nisolo vai passar em primeiro aqui do módulo. E aí, vitória do Bowen. O pelotão vacilou, deu mole. O grande prejudicado da etapa foi o Rich Porte, né? Exatamente, perdeu cerca de 47 segundos em relação ao líder, né? E todos aqueles que brigam pela camisa rosa. Um azar tremendo de ter furado o pneu numa hora crítica. E tínhamos uma fuga e o pessoal ainda tentando buscar a fuga. O Rich Porte teve um azar incrível. A gente viu logo depois da etapa uma entrevista do Alberto Contador falando justamente sobre isso. Perguntavam para ele se ele desejava, ele pedia a Deus, sei lá, boa sorte na etapa. Ele falava assim, ó, eu só peço que eu não tenha má sorte, ou seja, que nenhum problema aconteça. A sorte de andar bem, de estar bem disposto e tal, isso aí faz parte do trabalho, e eu só desejo que eu não tenha um problema, como foi o caso do Rich Porte. Ele estava citando o azar tremendo do Rich Porte, uma besteira numa etapa que normalmente não se perde tempo, perdeu cerca de 47 segundos. É um tempo bem complicado para se perder numa etapa plana. Faz parte da prova, né? Sorte de um, azar do outro. Continua o contador a 3 segundos aí do Fábio Aru. E o Landa agora é o terceiro, Porte caiu para a quarta colocação. Nicolas Bowen da Bardiani agradeceu todo mundo, agradeceu a equipe, mecânico, pai, mãe, sobrinho, namorada. Agradeceu todo mundo aí, o Nicolas Bowen, que assumiu também a camisa vermelha, né? Amanhã a Bardiani tem uma das camisas, tem a camisa de pontos, a camisa vermelha é dele. Alberto Contador continua com a camisa rosa, de novo lá o braço, né? Falando com o pessoal, cuidado com o ombro, aí, machuquei, tá. Também tem a entrevista dele de ontem para hoje, que foi o dia de descanso, o primeiro dia de descanso dos dois que teremos aí no Giro de Itália. Ele falou, ó, o tempo, quanto mais tempo passa, melhor para mim, porque o ombro fica melhor. E as pernas também, eu tô sentindo que as pernas estão boas. Então, se ele teve essa pequena lesão no ombro, tá passando, esse negócio já tá ficando para trás, esse assunto. E agora, pensar nas pernas e nas montanhas que virão. Antes disso, teremos um contra-relógio no sábado, domingo já começa a definição das montanhas. E aí o Fábio Aru continua com a camisa branca. Celso, vamos chegar em Imola. Abraço para você, hein? Um abraço e até lá. Até Imola, 10h30, nesta quarta-feira, para a gente acompanhar a 11ª etapa. Nós vemos lá.
esporte ligado nos canais ESPN, um grande abraço. 10ª etapa Giro 2015 de Vita Nova Marche até Forlì, 200 quilômetros exatos de prova pela costa do Adriático, né? Um dia de sol, um dia lindíssimo, uma etapa plana, né? Uma etapa que tinha uma montanha de categoria 4 no meio, sem nenhuma dificuldade para ninguém. E aí a gente vê, ó, costa do Adriático aí à direita, passamos de Vita Nova Marche, aí a primeira meta de sprint intermediário do dia que nós teríamos em Fano, aí o Monte de Bartolo, que era a categoria 4, o reabastecimento que seria em Sant'Ancarnello di Romana, Cesena o segundo sprint intermediário e a chegada em Forlì. Tudo planinho, a chegada tinha algumas curvas e o que a gente imaginava que ia acontecer, o que a gente vê em quase todas as provas planas, que são fugas, e a fuga hoje não era grande, a fuga tinha 5 atletas, né? E esperávamos que o pelotão, ó, 5 aí, ó, 5 italianos na fuga, né? Uma fuga inteira tricolor. E a gente imaginava que o pelotão fosse pegar essa fuga, porque, bom, eles sempre pegam. Eles sempre vão lá para as cabeças, ainda mais com o Giro de Itália na terceira etapa só tendo montanhas, e as oportunidades para os sprinters a cada ano que passa na Itália, elas diminuem ainda mais, né? As etapas em linha, elas são mais raras, eles privilegiam aí os terrenos mais montanhosos, os terrenos mais clássicos, do que as etapas planas, até pelo relevo da Itália, né? Que tem montanha para tudo que é lado no país da volta. Mas enfim, 104 km por hora, e como a etapa era plana e o ritmo era muito acelerado, aí o contador batendo papo com o Tom Boone, né? O pessoal tava na média horária aí para cima dos 45 por hora, que é muita coisa, né? E hoje muitos resorts de praia, né? E o Celso Anderson estava levantando uma questão na etapa bem interessante. Se o Adriático já é frio no sul da Itália, imagina no norte aí, né? É mais frio ainda, né? Tem coragem de pular naquela água ali, Celso Anderson? Um abraço para você. Um abraço para você, Aguiar, Maria Aguiar, para vocês aí de casa. Você nunca me chamou de Aguiar na sua vida. Oi? Você nunca me chamou de Aguiar na vida. É a primeira vez. Merece. Cara de respeito. Então, um abração para vocês aí de casa. Sim, uma etapa bonita, no Adriático, plana, uma montanha de nada aí, categoria 4, que não ia mudar nada na classificação geral. Qual era a questão aí? A meta de montanha. E a questão era, a fuga chega ou não chega? Todo mundo apostava que a fuga chegaria à frente do pelotão. 5 atletas, 4 de equipes daquelas que são convidadas e uma de equipe continental, que era o Dale Garmin, aí do atleta, o segundo atleta que passou aí na meta de montanha. Mas toda a energia do pelotão estava ali concentrada nos sprinters, principalmente quem tomava as ações ali era a moto Soudal, a moto da Bélgica, né, do André Greipel, que é o cara aí mais forte para os sprints. Mas a gente vai ver aí o que aconteceu no final. Enquanto isso, eles contornavam aí essa costa do Adriático maravilhosa. A gente falava sobre a temperatura da água, né? Muitas vezes a gente vê uma imagem maravilhosa ali na Europa, na Itália, na França e tal, mas aí a água é fria demais, não tem nada a ver aqui com o Nordeste do Brasil, onde você entra na água, parece que nem refresca, tá quente, muito quente. Então essa é a grande diferença aí no litoral do país, como o nosso aqui, né, que tem águas muito quentes, aí dependendo da região, principalmente na região Nordeste. E aí as imagens são maravilhosas, mas para tomar banho de mar já não é tão legal. Bom, olha aí os 5 da fuga, né, os 5 italianos, e só uma equipe, a World Tour, né, só esse atleta aí do World Tour, só Cannondale Garmin. Fora isso, Southeast, Bardiani, Androni e a Nipo ali,
aparecer nesse atleta da Cannondale era o Alan Marangoni, que estava por lá. E como era de se esperar, né? Hoje quem puxava a ponta do pelotão era a Lotto Soudal, essa Lotto belga aí, a equipe vermelhinha, com a equipe Sky logo atrás, o Richie Porte ali baixinho, comendo alguma coisa ali, mandou um negócio pra dentro ali. Fazendo lanche, né? Mas nem mastigou, né? Foi 2 mordidas pra dentro. Tá fazendo um lanchinho importante. A gente passou o fio dele. Não vou lembrar o nome aqui. Mas amanhã que a gente vai ter um autódromo interessante. É o autódromo de Fórmula 1. Autódromo de Imola. E vamos ter ali algumas voltas para a chegada. Vai ser bem legal. Provavelmente, eu não sei se a gente vai entrar no ar já dentro do autódromo ou não. Mas deve ser antes, né? Porque apesar de fazer o circuito algumas vezes, a gente deve pegar a entrada no autódromo. A chegada vai ser lá no autódromo. Que tem montanha, tem subida no autódromo, né? Não é um autódromo plano, como você falou na etapa, né? A gente vê Fórmula 1, parece que é tudo plano, porque os caras estão a 300 por hora, né? Mas a gente vai ver os atletas sofrendo bastante para a chegada de amanhã, que é bem complicada por causa dessa série de subidas que vamos ter no final da prova no autódromo de Imola amanhã. E falando do que aconteceu... O atleta que vai tomar punição porque está sem número na bike, ó, certeza. E falando sobre as declarações do dia de descanso para hoje, algumas importantes no Greg Tikoff, né, que deu de novo declarações polêmicas. Ele não está mais aí com o carro de apoio, ele foi se tratar do joelho na Rússia e estava na primeira semana dentro do carro de apoio, o carro do diretor esportivo. Deve ser a primeira vez na história de uma grande volta que o diretor esportivo da equipe, que está comandando taticamente a prova, sai uma semana para tratar um problema no joelho e vai voltar na terceira. Mas ele tem as outras pessoas que teoricamente são pagas para isso, fora o pior risco que foi demitido, e que vão aí tocar a equipe durante essa semana. E o Alberto Contador é um cara super experiente e as reuniões devem ser feitas ali no hotel. Acabou a etapa de hoje, claro que a prioridade é a recuperação, principalmente do Alberto Contador e dos outros atletas, mas eles conversam o dia inteiro e depois devem ter as reuniões ali para falar da etapa do dia seguinte, que é o objetivo mais próximo, e também falar dos objetivos Giro de Itália afora, né, que são aí mais 2 semanas de prova. Então eles têm as reuniões periódicas para determinar o que vão fazer na etapa seguinte, como devem trabalhar os elementos aí da equipe e também qual a proteção, quando não é uma etapa de montanha decisiva ou no contra-relógio, qual a proteção que eles vão fazer em cima do Alberto Contador. A gente vê isso sistematicamente todos os dias aí, desde que começou o Giro de Itália 2015. 50 km para a chegada, 2 minutos e 56, ainda era um tempo bem considerável ainda os atletas do pelotão pegarem essa fuga. E a gente dizia até, né, Celso? Que ia pegar com facilidade. E eu falava durante a prova, falava assim, eles podiam acelerar agora para reduzir essa diferença para 1 minuto e pouco, e depois controla de novo, né? Aí quando precisar, acelera de novo, acelera mais. E a gente está vendo aí que arredondando a 50 km, 2,54, era super confortável para a equipe desse cara aí, ó, do André Greipel, que é branco, que é campeão alemão, por isso que ele usa essa camisa, mas era dessa equipe vermelha, da equipe Lotto. Só ele tem a camisa diferente ali e o atleta de trás também. Explica uma coisa, a gente está vendo o pessoal, os dois aí a 50 por hora. A fuga revezando lá a 50 por hora, o pelotão tem condição, se ele quiser, fazendo força e revezando todo mundo, de andar a 55? Tem condição. Se a fuga está andando a 50, eles conseguem andar a 55 na velocidade média de 55. Conseguem. Eles têm muito mais força, energia, muitos atletas para se revezarem. É que desde que a gente começou a transmissão, basicamente, com poucas alterações, era a equipe Lotto que tomava a frente do pelotão. A gente viu o atleta de branco ali, ele é da Trek. E ele também tinha interesse por causa do Giacomo Nison, que é o sprint que viria para a chegada. A Giant teria o Mezeg, mas nenhuma dessas equipes efetivamente colocou a equipe inteira como a Lotto colocou nessa chegada. Por quê? Porque a gente já falava que o Greipel é o cara mais forte para a chegada. Uma chegada vindo com muitos atletas. O Greipel é aquele de maior potência, já demonstrou isso na etapa que ganhou. Na etapa que perdeu, errou o time, por isso que perdeu. Então,
a moto que vinha. E foi passando o tempo, ó. Aí era uma situação bem confortável pro pelotão. 45 km, 2:36. A gente poderia arriscar, não, vai pegar fácil, vai pegar a hora que quiser. Mas não foi bem isso que aconteceu. A gente viu que tiveram dificuldades no final, que a equipe Lotto talvez não tenha se aproximado da maneira que devia nessa situação de mais de 40 km de prova, e a coisa começou a se complicar do meio para o fim da prova. Então outras equipes ajudavam, é o que eu falei, a Trek ali com um elemento de camisa branca e a Giant Alpecin com esse aí de preto, que é o terceiro homem agora. Agora, inclusive, um atleta da Trek aí puxando o pelotão, mas o que aconteceu mais foi a moto Soldal na frente do pelotão. Essa situação aí. Fazendo força, né? O atleta só da Giant por ali, e a briga era para poder pegar aquele pessoal lá da frente que ainda estava aí, ó, 2:33, passando nos 45 quilômetros para a chegada. O pelotão, a fuga já estava quase 2 km, mais de 2 quilômetros à frente, no 42,6 para chegar nesse aí. E desses caras aí, o Oscar Gato talvez fosse o mais forte aí, se ficasse a definição para os 5, né? Como a gente já falou, 4 equipes convidadas aí, só uma equipe do Pro Tour. Mas né, ainda tinha muita coisa para acontecer, para rolar, para desenrolar na prova. Mas eles precisavam começar a acelerar lá atrás, senão a fuga ia fazer a festa da fuga. A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui e na sequência a gente mostra como terminou aí essa 10ª etapa, chegada em Forli, que foi bem interessante e bem inesperada. Não sai daí não, hein? De volta é o grupo da Malha Rosa, 37,8, e a diferença ali para o pelotão não diminuía, hein? Pelo contrário, né? Cada vez ela aumentava ou se mantinha, né? Era basicamente a mesmíssima velocidade. E a gente vê aqui uma organização tremenda aí da equipe Lotto, 22 km para a chegada, a média relativamente alta, mais de 45 km por hora, passando aí por Cesena, onde teríamos aí o sprint intermediário, mas ninguém muito preocupado com esses sprints intermediários, senão o terceiro atleta aí do pelotão da equipe Bardiani. Ainda tínhamos aí 5 atletas. O cara de maior expressão dessa fuga é o Oscar Gato, apesar de estar numa equipe continental, foi o atleta que já vestiu a camisa de várias equipes aí, hoje conhecidas como World Tour, antigamente como Pro Tour, e acabou tendo sucesso.